Oi amores, bem-vindo ao canal, sou Maritânia Souza e hoje eu trouxe essa linda blusinha para vocês, tá? Com todo o passo a passo, mesmo você que é iniciante, eu tenho certeza de que você vai amar. Bom, ela tá super fácil de fazer e eu tenho certeza que você vai gostar. Eu vou usar aqui, presta atenção, hein gente, porque muita gente não presta atenção no início do vídeo e fica me perguntando depois do tecido. Sempre falo o nome do tecido. Aqui é viscolinho, tá? Eu vou usar 1 metro de viscolinho, tá bom? E esse tecido aqui do detalhe é crepe, tá bom? Um crepe mais fininho pra não ficar muito armado, né? Que ele tem que ficar soltinho. E ó, eu espero realmente que vocês gostem. Eu amei demais, já tô passando o spoiler aqui pra vocês, né? Então a gente vai fazer essa peça aqui, ó, maravilhosa. No final eu mostro vestida no corpo, tá bom? Pra vocês verem como que fica linda. Então bora lá pra aula. Ó, já se inscreve no canal se você não é inscrito, já deixa o seu like aí pra gente poder engajar cada vez mais, tá bom? Bora lá! Então vamos fazer a nossa peça. Eu tenho aqui 1 metro de viscolinho, tá? E eu vou estar fazendo essa blusinha no viscolinho, tá bom? Então eu vou usar essa blusinha minha como base, que é uma regata que eu tenho, que eu gosto bastante. Eu, inclusive, já fiz ela aqui no canal. Vou deixar o link dela aí para vocês na descrição, mas agora vamos aprender a fazer. Bom, antes de mais nada, eu vou medir aqui para você ver. Eu uso o tamanho 38 e a minha regatinha, ela tem 50 centímetros de comprimento e a largura dela aqui do busto é 21 centímetros, tá? Aqui a largura dela é 21 centímetros, tá bom? O ombrinho dela é pequeno, é 4 centímetros e meio. Tá? A altura do decote aqui da frente, ó, é 12 centímetros. Na verdade, um pouquinho mais, 15 centímetros, contando daqui, tá bom? Então, caso você queira fazer com essas medidas, aí você pode anotar aí, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é dobrar o meu tecido 2 vezes. Ele tá dobrado, ó. Vou abrir aqui. Eu gosto de colocar pelo lado direito porque fica melhor pra ver na câmera. Mas o ideal é você dobrar pelo avesso, tá bom? Então, eu vou fazer assim. Dobrei uma vez. Tá vendo aqui, ó, o sentido da orelha? Tá vendo? A orelha aqui veio branca, justamente pra identificar. Esse aqui é o comprimento do tecido, tá? Eu sempre corto no comprimento do tecido. Esse sentido aqui é a largura. E o viés do tecido é o sentido assim, como se fosse de fralda. Nesse sentido aqui que eu vou colocar a minha fita, nesse sentido. Aqui, ó, a auréola, comprimento. E aqui, essa parte aqui, que é onde as pessoas cortam o tecido, né, que a gente compra, é a largura, tá? Então, vamos lá. Eu vou dobrar ele aqui, pra gente poder fazer o nosso corte, tá? Então, vou dobrar 2 vezes. Dobrei uma vez e vou dobrar 2 vezes. Se você for plus size, é importante você ter 2 medidas de tecido. Então, você vai dobrar uma vez pra frente e uma vez pras costas. Esse tamanho aqui veste até o tamanho 40, 42, mais ou menos, tá? 40 veste, 38 e 40. Ok? Aí, agora que eu coloquei aqui, posicionei. Agora, eu vou cortar a minha peça aqui. E também, aquela faixa das costas é muito simples. Cortei aqui 2 faixas, tá? De 12 centímetros por 80, tá? 2 faixas de 12 por 80. Pra amarrar nas costas, pra ficar aquele lacinho bem bonito nas costas. Então, é só você separar. Eu cortei num tecido diferente, eu cortei aqui num crepe, é um tecido preto, pra poder combinar com a nossa blusinha, tá bom? E agora, a gente vai posicionar a nossa blusinha aqui. Eu vou deixar um pouquinho de folga, porque essa blusinha, ela tá ajustadinha no meu corpo. Então, eu vou deixar uma leve folguinha. E já vou desenhar o meu decote igualzinho tá aqui na minha regatinha, tá? Vou deixar aqui alto um pouquinho. Confere se seu tecido tá certo, porque às vezes a gente costuma comprar o tecido na loja e eles vêm torto. Às vezes o vendedor corta torto e aí dá problema na nossa peça. Então, vou deixar aqui.
Eu quero nesse mesmo comprimento, vou deixar a margem de costura e margem de bainha. Só que eu vou deixar um pouquinho mais de folga. Então, eu já vou deixar afastando aqui, ó, na frente. Porque ela tá um pouquinho ajustadinha aqui nessa área do meu seio. Ok? E o ombro aqui eu vou deixar mais largo, tá? Eu quero ele mais largo. Então, eu vou deixar aqui o meu ombro com 8 centímetros, tá bom? Então, vamos lá. Bom, a nossa blusinha em si, ela já está cortada. Agora eu vou separar uma parte para frente e a outra para as costas. Aqui, lembrando que eu cortei o decote das costas igual, porque nas costas a gente vai ter uma alteração ainda maior, tá? Aqui eu vou deixar para frente. Na parte da frente eu vou tirar aqui mais 2 dedinhos do ombro. Um dedinho do ombro, para falar a verdade, tá? Eu vou fazer isso aqui. Porque na parte da frente tem uma caidinha, então é importante tirar um pouquinho do ombro aqui para essa quedinha do ombro, tá? Ah, Mari, se eu não tirar tem algum problema? Não tem, mas o ombro fica mais para trás, não fica divididinho certinho, sabe? Ok, agora a parte da frente está pronta, vou reservar junto com as faixinhas e vamos para a parte das costas, que a gente vai ter um decote mais profundo. Aqui nas costas, dá pra ver claramente que esse decote, ele vem um pouquinho abaixo da linha do busto. Ou seja, dessa linha aqui, tá? É mais ou menos nessa altura aqui. Então, eu vou descer aqui, ó. Você pode marcar com uma canetinha pra tecido, pra você não errar, tá? É só você pegar aqui, ó, e vai descer aqui. Alterando aqui até essa linha, tá? Vai marcando mais ou menos aqui onde que fica a linha. E ele é levemente quadrado, quase quadrado, tá? E aí é só cortar. Ok? E as costas vai ficar assim. Agora, a gente vai precisar cortar o viés pra gente encaixar no nosso decote. E também a parte da manguinha, tá? Que a gente precisa colocar um detalhezinho. Onde você vai amarrar o seu laço, é mais ou menos, você vai descer aqui do seu decote uns 6 centímetros. Aí você pode marcar com a caneta, onde que você vai colocar o seu laço, tá? Aí você marca dos dois lados, pra você saber onde que você vai encaixar o lacinho pra você amarrar. Ó, quando você abrir, vai ficar assim, você vai amarrar o seu laço aqui, ó. Ó que linda. Ok, agora eu vou reservar essa parte aqui das costas. E aqui eu já posso tirar a minha parte do meu babado da manga, tá? Esse babadinho da manga, ele precisa franzir. Então é importante que você saiba quanto que você precisa. Então você vai vir aqui com a sua fita métrica e vai tirar esse contorno aqui da cava, certo? No meu caso aqui deu 23. Aí, esse contorno da cava, a gente dobra ao meio, dá 46. Agora aqui é o contorno da cava toda, frente e costa, certo? Então, tem que botar um pouco mais para franzir. Então, eu posso botar aqui mais uns 15 centímetros. 46, 56, vou botar 60 centímetros no total. Ó, vou deixar aqui 14 centímetros a mais para que eu possa franzir isso daqui, tá? Aí eu vou medir aqui se dá, ó. Ainda não deu, vou ter que pegar um outro tecido maior um pouquinho para mim franzir. Ah, Maria, eu tenho pouco tecido, e agora? Você pode fazer com menos franzido,
tá bom? E quanto que é esse babadinho? Eu vou cortar aqui. Você também pode fazer o seguinte. Você pode... Deixa eu só cortar essa orelha fora. Você pode fazer e emendar no meio, tá? Bom, então aqui vai dar pra minha manga. Ó, medindo aqui, ele tem um comprimento de 56 centímetros. Ele ficou com 10 centímetros a mais do que eu pra franzir, tá? E ele tá com 8 centímetros, porque aqui, ó, vou dobrar, fazer uma bainha, aqui também vou fazer outra bainha. E no final das contas ele vai sobrar, vai ficar com 6 centímetros esse babadinho que eu vou franzir pra encaixar na minha manguinha, tá bom? Então, vou reservar um pra cada, tá? Precisa de 2, ok? Aí você reserva junto com a sua peça. E agora, a gente vai precisar de viés, tá? Viés pra gente colocar no nosso decote. Na cava não precisa de viés, mas o decote precisa. Então, eu vou cortar no sentido... Lembra que eu falei que o sentido do viés é pegando da auréola, assim, da ponta, como se fosse em direção de fralda? Nesse sentido aqui? Pois é. Você vai deixar 4 centímetros de viés e vai cortar. Aí você corta, tá? Eu separei 2 viés, que um pode não dar. E aí eu vou usar no meu decote. E agora vamos fazer a costura da nossa peça. Então vamos à costura da nossa blusinha, certo? Primeira coisa que você vai fazer é fechar o seu laço, né? Para isso, você só costura, faz uma costurinha e desavessa, tá? Deixa assim, um lado todo fechado e o outro lado fica aberto para você desavessar. É muito simples, então eu nem mostrei aqui. Agora, a gente vai costurar aqui. Mas deixa eu te dar um recado importante, porque pode ser que tenha pessoas aqui que ainda não me conheçam e não sabem. Se você tem vontade de aprender a modelar, cortar e costurar, eu vou deixar aqui na descrição um link de um mini curso gratuito para você aprender do zero, tá? Mesmo que você seja totalmente iniciante. Lá eu dou a lista de material, tudo certinho, tá? A tabela de medidas para você pegar suas medidas, para você aprender direitinho do zero a modelar, cortar e costurar. Só que é lá no meu WhatsApp, por isso eu deixei o link aqui na descrição, é só você chamar que eu te mando lá, tá bom? Agora vamos lá. Bom, essa blusa é muito fácil de fazer, principalmente para quem está iniciando na costura. Então, aqui é a nossa parte das costas, ela tem esse decote aqui, certo? Linda, né? Então, depois que você costurou isso aqui, agora você vai fazer o seguinte, você vai colocar o viés em todo o decote. Mas antes, a gente vai prender o nosso ombro, um dos ombros, tá? Porque a gente vai colocar o viés, aí depois a gente prende o outro ombro. Então, eu coloquei aqui direito pra cima, aqui eu tenho minhas costas. E agora, eu vou colocar aqui o direito da minha parte da frente por cima. Aí, eu vou costurar um dos ombros e vou colocar o meu viés. Depois que eu colocar o viés, aí eu costuro o outro ombro. Aí, coloco o viés nas cavas e fecho as laterais, tá? Então, vamos lá. Muito simples. Bom, aqui, depois que eu fechei esse ombro, agora eu vou colocar o meu viés. Nesse caso do viés, ele é muito simples de colocar, mas você precisa emendar caso o seu viés seja assim como o meu, tá? Tá vendo aqui? Ele é um pouquinho mais curto, daí você precisa emendar um no outro, e é muito simples. Você vai pegar aqui a ponta, tá vendo que ela vai ficar assim? Aí, o que você vai fazer? Junta aqui, ó. Quando você junta, ele vai ficar meio estranho, assim, parece que não casa, sabe? Mas pode ficar tranquila que ele vai casar sim, é só encaixar direitinho e costurar. Aí depois que costurar, vou colocar ele aqui, costurou o viés, você vai dobrar ele assim e vai prender pelo lado avesso da sua peça. Só no decote, tá? Pelo lado avesso. Aqui. A gente vai colocar direitinho, prende tudo com alfinete, principalmente se você é iniciante. Aí prende pelo lado avesso do decote, dá a volta em toda a parte da peça. Depois que você fez isso, aí a gente joga pro direito e rebate esse viés, tá bom? Então vamos lá. Assim, eu passei no overlock aqui, mas você pode passar no seu zigue-zague, tá? Não necessariamente precisa ser no overlock. Precisa dar um acabamento para não desfiar, principalmente com esse tipo de tecido.
Aqui a gente costurou pelo lado avesso, tá vendo? Nosso viés ficou assim. Quando a gente jogar pelo nosso lado direito, ele fica muito bonito e fica perfeito o acabamento, tá? A gente joga aqui e costura na beiradinha, bem aqui, rentezinho. E aí costura ele todo. Depois que a gente costurar ele, aí a gente pode prender a nossa alcinha, tá? Aí a gente vem aqui por baixo e prende ela onde que a gente deseja, ok? Aí a gente vai costurar essas faixinhas aqui, a gente vai franzir elas, tá? Uma parte a gente faz a bainha, a outra a gente franze. E o que a gente faz nas pontas? É interessante, deixa eu dobrar aqui. Você pega assim, não tem assim uma medida exata, mas você pode fazer isso daqui, que fica legal também. Isso que eu vou te ensinar agora. Você vem aqui e corta como se fosse oval aqui, arredondando as pontinhas. Eu começo aqui de baixo, assim, ó, e venho. Não precisa ser algo assim tão certinho, não. Só dá uma leve arredondada. Pronto. Ele vai ficar assim, tá? Aí você costura aqui e faz a bainha. E essa parte aqui você encaixa na sua manga. Mas antes de encaixar na manga, você faz sua bainha. Aí franza essa partezinha aqui, que é pra encaixar na manga, tá bom? Que é o nosso detalhezinho da manga. E agora vamos fechar aqui, essa parte aqui. E depois a gente fecha as laterais, tá? Eu peguei aqui a minha cavinha, tá? A minha manguinha, né? E eu passei um ponto aqui de franzir, um ponto bem largo nessa parte daqui. Nessa parte aqui eu vou fazer uma bainha, essa parte que ficou arredondada as pontas. Aí eu só vou dobrar uma vez e fazer uma bainha. Eu usei overlock aqui também, tá? Mas se você não tiver overlock, você pode usar o zigue-zague. A mesma coisa, eu usei o overlock em toda a minha peça para que ela não desfie, antes mesmo de fechar. Agora, a gente vai fechar a lateral dela, mas antes de fechar a lateral, a gente vai encaixar a nossa manguinha. Aí depois que a gente encaixar a nossa manguinha, a gente vai descer aqui a altura do decote das costas. E vamos marcar onde que a gente marcou, onde que a gente precisa colocar o nosso laço. Aqui eu vou estar deixando a média de uns 10 centímetros. Deixa eu só conferir aqui. 11 centímetros, tá? Abaixo do meu decote aqui, ó. Aqui tá a linha na costura, tá? Onde que eu costurei. E aí eu desço aqui 11 centímetros e vou marcar daqui pra baixo. Desses 11 centímetros pra baixo aqui eu vou colocar a minha faixa. Aí eu vou prender a minha faixa e costurar, tá? Dos dois lados. Aqui também eu desço 11 centímetros e costuro a minha faixinha das costas, que é de dar o laço. Ok? Espero que você esteja entendendo. Se você está gostando dessa aula, já deixa aí seu like, porque isso é importante aqui pro canal. É o seu pagamento aqui por aprender. Deixa seu like, deixa seu comentário, tá bom? Que é muito importante pra mim. Eu gosto muito de ler o comentário de vocês.
Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou costurar aqui, franzir aqui e fazer a minha bainha, tá bom? Aí, acompanha aí. Assim, não esquece de marcar o meio, que é onde você vai prender no ombro, tá? Coloca um alfinete para marcar o meio. E aí, você pode franzir depois que você colocar o alfinete e marcar o meio, tá? Eu separo aqui as linhas, ó, e começo a puxar uma delas. Aí, vou franzir de forma assim que fique harmonioso. Eu não vou querer muito franzido, até porque meu tecido é pouco. É só um leve franzidinho, tá? Aqui, ó, já tá bom pra mim. Aí, se você deixar bastante mais grande, né? Se você deixar maior, aí você vai precisar franzir mais, tá bom? Ó, cuidado pra não prender, que às vezes se você puxar as duas linhas, a de baixo e a de cima, ela dá nó. Então, acaba dando trabalho pra você... Pra você que vai franzir aí. Aqui mesmo deu um nozinho aqui, ó. Agora eu vou ter que puxar a linha por baixo. Sem quebrar. Pronto. Aí agora é só franzir. E faz a mesma coisa na outra manguinha e costura. E faz a bainha e aí é só encaixar na manga, tá bom? E lembrando, essas duas tem que ter o mesmo tamanho. As duas tem que ter o mesmo tamanho. E quando você medir assim, ó, elas têm que estar no mesmo tamanho. Aqui é o meio, então ela tem que estar certinha. Pra você encaixar na sua manguinha. Agora é só distribuir o franzido. Bem bonitinho e ok.
E aí, minha gente, o que vocês acharam dessa blusinha? Já compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que outras pessoas também possam ter essa oportunidade de aprender. Olha que linda que ficou. Deixa eu só explicar um detalhe. Aqui na cava, depois que você colocou esse detalhezinho aqui, né? Que na verdade é uma mini manguinha, né? Olha que linda que ficou. Aí depois que você fez isso, você joga aqui pra dentro, ó, essa costurinha aqui, e passa uma costurinha entrando aqui uns 2 dedinhos, 3 dedos, tá? E costura aqui. Tá vendo aqui que eu costurei aqui por dentro, ó? Olha como ficou. Tá? Como eu passei overlock individualmente, ela ficou abertinha assim. E ficou perfeito. Aí aqui eu fiz a bainha, dobrei uma vez e fiz a bainha, ficou assim. E aqui eu dobrei ele pra dentro pra ficar embutidinho aqui, tá? E aí eu fiz 2 costuras pra ficar reforçado nessa parte da faixa. Eu achei que ficou linda. Vamos ver no corpo como que ficou, né? Amei. Aqui a frente. Comenta aí o que você achou. Vamos ver no corpo como que ficou?